Olá, bom dia pessoal. Essa gravação é do estudo do dia 5/8/2005, continuando nosso estudo do livro Devassando o Invisível. Vamos fazer essas gravações durante essas 3-4 semanas, porque não podemos estar presencial, mas sempre perto de vocês e contando com a ajuda do nosso amigo Dudu, que é que me dá uma força nessa atividade de receber os áudios, de montar o vídeo, etc. Então, antes de tudo, né, eu imagino que vocês agora, para poder ouvir o estudo, na sala já tenham feito a prece. Mas eu convido vocês para fazer um minutinho comigo, pedindo a Deus a sua misericórdia infinita sobre as nossas intenções, evocando o pensamento querido da nossa doce Ivone do Amaral Pereira, que se for da vontade de Deus conceber a presença dela aqui conosco. Que Jesus nos ilumine, que os espíritos amigos e protetores estejam conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Então, pessoal, continuando a leitura do livro. Existem ditados mediúnicos, mesmo romances, e poderíamos citá-los, considerados imitações por muitos observadores, porque não trazem o característico do estilo literário daquele que espiritualmente o concedeu. No entanto, sabemos que a obra realmente é daquele cujo nome figura no volume. O que se passa que transmitiu o estilo integral uma tortura para certos médiuns, como trabalho exaustivo para o autor, razão porque nem sempre este obrigará seus medianeiros ao penoso labor, visto o intento de uma obra espírita ser a sua finalidade moral educativa doutrinária e não propriamente a simples realização doutrinária. Então, se houvesse, cenas de livros que não condiz assim o estilo, na verdade, literário a 100% com o espírito, por quê? Porque é muito difícil interpretar literalmente o estilo, porque cada autor tem o seu estilo. Então, mesmo sabendo que vem aquela obra daquele autor, nem sempre vai ser 100% o estilo, porque a união médium-espírito é um labor, como diz a Dona Ivone, assim, muito difícil. Como as obras espíritas não têm a intenção de fazer com que se exibam os autores, eu tô aqui, continuo mesmo, mas que eles possam transmitir com o trabalho deles uma ideia moral, educativa e doutrinária. Então, mesmo não sendo fidelíssimo, o objetivo das romances, das obras espíritas, é exatamente a educação, o aprendizado, que nós aprendamos alguma coisa com essas obras, as experiências deles, as circunstâncias que nos levam a esse aprendizado, aquele livro que cai na nossa mão por um acaso, quem sabe por quê, e que vai ter uma história, uma situação adequada à nossa necessidade. Lembrando sempre que o Memórias dos Suicidas, que é a obra-prima, vamos dizer, da literatura da psicografia da Dona Ivone, é um livro que veio pelo Camilo Castelo Branco, que foi um grande escritor português, que se suicidou. Então, o que acontece? Esse livro evitou muito suicídio. E por causa desse livro foi que surgiu o CVV, não é? Que é aquele ponto de apoio, de escuta contra o suicídio. Então, que você liga para eles lá e tem um número verde, né? O número 0800, não sei qual. E que o pessoal atende, tá 24 horas lá tentando ajudar. Então, eles ajudam de todo jeito, tá certo? Para que
o suicídio seja evitado. Em algumas entrevistas do livro Nos Caminhos de uma Mediunidade Serena, sempre do Camilo, a dona Ivone fala disso. Então, o trabalho do CVV foi inspirado através do livro da dona Ivone. Então, por mais que seja um livro, Psicografia Ivone do Amaral Pereira, autor espiritual o Camilo Castelo Branco, o objetivo do livro era demonstrar a situação difícil de um suicida, como ele sofre, a sua regeneração, o seu ressurgimento como a fênix, né? Depois daquilo ali, devagarzinho, tudo bem, mas que ele teria a possibilidade da sua felicidade depois, mesmo do ato, mas que existe uma trajetória de dor com o ato do suicídio. Então, o livro Memórias do Suicida evitou-se muitos suicídios. Com certeza, mesmo sendo de um autor como Camilo Castelo Branco. Como continua ela aqui, de outras vezes, porque o médium não apresenta os recursos necessários, dá-se uma como tradução do seu pensamento. O médium, recebe o ditado e transmite-o para o papel empregando sua própria linguagem, o que resulta na desfiguração do estilo literário do escritor comunicante. Se tratar de literato conhecido na Terra. Ora, nós sabemos que pela mediunidade, o pensamento ele não é revestido de palavras. O pensamento, ele pré-existe antes das palavras. As palavras são roupas. E as roupas que vão se revestir esse pensamento vão entrar em contato com o material que tem o próprio médium. Então, o vocabulário do médium, o jeito de ser, o jeito de falar, é a roupa que vai se revestir o pensamento do espírito. Por isso, o próprio codificador, ele deixa assim muito claro que nós temos que observar a linguagem do espírito, o fundo. Quando no livro dos médiuns, se Kardec faz uma pergunta assim, por que às vezes os espíritos parecem que dão uma resposta e se contradizem, né? E aí eu não me lembro exatamente se foi Erasto, se foi São Luís, que diz para ele, olhe bem, observe bem a resposta, estude bem que você vai ver que ela não se contradiz. Porque era a questão da linguagem, do fundo, do jeitinho de como pegar aquele tema que vai de médium para médium. Isso é curioso, né? Continuando aqui. Alguns, devido a tais fatores, adotam um pseudônimo, encobrindo o próprio nome até mesmo de seu instrumento mediúnico. Todavia, o pensamento foi do escritor e não do médium. E por isso, a obra deverá ser considerada mediúnica. Muitas vezes, desde que não se positive o fenômeno espírita propriamente dito, será mais conveniente que tais trabalhos apareçam a público sob o nome do próprio médium, visto que, destituído do estilo do escritor conhecido, a quem se atribua o trabalho, será difícil provar que, efetivamente, houve o fenômeno mediúnico, muito embora se tenha dado. E assim se contornarão controvérsias e polêmicas muito prejudiciais à doutrina. Tal sutileza da faculdade mediúnica opera-se comumente entre alguns escritores e será então o que chamaremos inspiração. Não obstante, conheçamos tais casos no setor da psicografia também, no setor psicográfico também. Ela dá um conselho, né? Lembre-se que esse livro, ele está sob os cuidados do Dr. Bezerra e Charles com ela, né? Sob supervisão, apesar que são escritos seus, mas tem sempre inspiração deles, o conselho para falar de tal tema, e muitas vezes até ajudando-a magneticamente a rememorizar as suas próprias experiências. Então, o que ela disse? Dá muita polêmica no meio espírita. Ela aconselha, quando for um caso assim que tire muito o estilo do espírito, é melhor que o médium assine pelo seu nome mesmo, fulano, e que o livro passe por livro que pertence a si, evitando problemas contraditórios à própria doutrina espírita e de sabores para o próprio médium, né? E é o que ela diz que chama isso de inspiração.
E essa coisa da psicografia, vocês vão continuar aqui comigo, e o próprio Pedro Camilo aborda muito isso na psicografia dela no livro Ivone Pereira, Uma Heroína Silenciosa, sobre esses estilos de psicografia. E isso é muito curioso, porque nós que vemos a psicografia sendo mecânica, semimecânica ou intuitiva, dentro dessas 3 situações físicas, porque a gente pode dizer a psicografia no estilo físico, né? Então, puxa vida, o braço da pessoa dá um pulo lá, ela não entende nada do que está escrevendo, escreveu e ela tá vendo o braço, olha pro braço, parece até filme americano, né? E escreve e ela tá fora totalmente daquele conteúdo, é escrita mecânica. Aí tem a semimecânica, o braço tá lá trabalhando contra a sua vontade, porém ela tá sabendo do conteúdo que está passando, é a semimecânica. E a intuitiva, em si por si, o médium vai escrevendo, tendo totalmente controle do seu braço, as palavras vão passando por ele mesmo, ele é consciente daquelas palavras, é o que chama consciente, porém o pensamento não é seu. Como diz Jesus, conhece-se a árvore pelo fruto, e Kardec aborda isso sobre a questão da veracidade das psicografias desses 3 jeitos, ele fala isso no livro dos médiuns, entendeu? Sobre a questão da inspiração e muitas vezes a insegurança que os médiuns sentem por causa de ser uma mediunidade de psicografia inspirativa, ou intuitiva, perdão. A intuitiva. E aqui a Dona Ivone diz assim: tal sutileza da faculdade mediúnica opera-se comumente entre alguns escritores e será então o que chamaremos inspiração. Tem a inspiração, que é mais sutil, não é tão assim óbvia. Então, como é isso, Juliana? A intuição, você vai escrever preparado para a psicografia, muitas vezes você escreve temas que não tá a sua portada, vamos dizer, não é aquilo que anda no seu pensamento. Inspiração, você pode ter um tema que você gosta, ou escrever um livro, escrever um ditado, escrever um romance, alguma coisa assim, mas parece que você tem um ampliar da consciência, você sente mesmo, aí a coisa flui e você escreve. Isso é muito comum. Isso é muito comum, o pessoal que trabalha vai escrever textos para trabalho, projetos e tudo, e né, flui tão legal. Se fala também em médiuns especiais, por exemplo, no livro dos médiuns, sobre os artistas, por exemplo, se faz uma pergunta, mas o artista em si por si, o músico, é um médium? E responde a ele, sim, de certa forma, sim. Mas porque o médium, restritamente no sentido da palavra, seria ostensivamente médium, né? A mediunidade ser mais ostensiva. No caso dos artistas, o que se dá é o que se dá com muitos de nós, só que com ele muito mais frenético, muito mais febril, não frenético, muito mais febril, que é a pessoa entra em desdobramento, ou seja, tem uma expansão da consciência, tem uma facilidade maior de desprender-se do corpo. O perispírito, ele não é assim tão pego ao corpo, tão terra-terra, ele tem uma sensibilidade maior. Então o artista em si, ele se exalta, então é um momento de emancipação da alma em termos doutrinários. Então ele tem uma expansão do seu perispírito e ele entra em contato com outros amigos dele, que sejam artistas também, ou até mesmo um trabalho seu consigo mesmo, mas ele tem uma expansão do seu perispírito, saindo da limitação física do corpo material. E nesse sair fisicamente do corpo material, o que é que acontece? Ele vai ter uma determinada liberdade, como o sonâmbulo. Vocês lembram a história do sonâmbulo que nós estudamos no livro dos médiuns? Na verdade, é a consciência da pessoa que se amplia, porque o cérebro ele fica limitado. Então, muitas aptidões nossas, não sentimentos, mas muitas aptidões nossas ficam obliteradas por causa que o cérebro é como se fosse uma caixinha que retém o que o perispírito, as suas experiências de espírito, se expande, é muito grande. Então, o artista em si tem essa expansão, mas
Nessa expansão, nessa emancipação da alma, ele pode ter contato por causa da simpatia energética com outros espíritos e que o ajudem nisso aí. Então, existem casos de artistas assim. Com a Dona Ivone, no caso da psicografia, também acontece isso. E nós vamos ver detalhadamente sobre esse assunto, tá bom? Então, eu vou continuar com a leitura assim, porque assim nós pegamos o fio da meada e vamos nos aprofundando nesse argumento. Alguns escritores desencarnados, como Camilo Castelo Branco, que foi um estilista inconfundível, um purista de idioma português, não fazem em absoluto questão de que seu antigo vigor literário se reproduza integralmente através de um cérebro mediúnico. O que querem é se desincumbir de tarefas que lhes desanuviem a consciência das sombras dos deslizes passados, reabilitando-se pela literatura de além-túmulo da antiga feição ociosa ou nociva da literatura cultivada no estágio terreno. Então, o objetivo do Camilo Castelo Branco é de crescimento, porque ele, passando adiante as experiências dele, ele vai ajudar outras pessoas. Como diz em italiano, infatti, ele ajudou, né? Ele realmente conseguiu ajudar, olha só, Memórias dos Suicidas. Então, ele não vai ficar muito aplicado a detalhes da sua língua, que ele tinha tanto, aquele purista da língua portuguesa, mas o seu aprendizado. Nós sabemos, por exemplo, que o primeiro impacto desse livro, Camilo e a Dona Ivone, esse livro foi para gaveta e tal, e depois Leon Denis foi lá e reestruturou o livro, vamos dizer assim, dando as lições doutrinárias. Então, tirou muita coisa do livro que era muito literato, muita literatura. Imagina, né? Vocês imaginam que ele não colocou toda a sua parte de literatura literata, e mesmo assim, Leon Denis tirou aquilo que era de excesso. Se vocês conhecem Memória do Suicida, é um livrão. E Leon Denis botou a parte doutrinária. Então, você reconhece, por exemplo, você tá ali no livro, de repente você vê, assim, falando de perispírito, uma explicação, assim, doutrinária, coerente de perispírito, você fala, foi o Leon Denis. Foi o Leon Denis. Aí tá o dedinho do Leon Denis. Você reconhece por causa da coerência doutrinária. Então, somou-se uma qualidade enorme nesse livro, porque você imagina o apóstolo do Espiritismo também, que era Leon Denis, né, continuador de Kardec. Vocês sabem que Leon Denis, ele continuou ali trabalhando na Sociedade Espírita Parisiense. Ele continuou trabalhando, né, na Sociedade Espírita Parisiense, e a Revista Espírita ele ajudou com artigos, o movimento espírita da época, a pureza doutrinária. Ele era danadinho, Leon Denis. Ele era danadinho mesmo. E ele ajudou bastante. E a Dona Ivone teve esse contato direto com Leon Denis. Leon Denis deu aquela forçona a Dona Ivone, vamos dizer assim, nesse trabalho que é uma obra-prima, né? Memórias do Suicídio é uma obra-prima. Então ela diz assim: é o resgate, e aqui resgate ela bota em negrito, o resgate, pois que se verificará. Preferentemente, tais escritores tomarão pseudônimo, encobrindo-se do próprio médium, que poderá não guardar o devido segredo. Ela, por exemplo, tem muita coisa que ela entrega. Que poderão não guardar o devido segredo, entusiasmando-se com o próprio feito de que foi instrumento. Outros, como Leon Denis, preferirão não ditar obras mediúnicas a vê-las desfiguradas no seu estilo pessoal. O que querem é a prova insofismável do fenômeno espírita. Continuam no além as pesquisas e experiências encetadas na Terra. Olhe bem, os espíritas, eles também continuam pesquisando no mundo espiritual, que é uma coisa interessante, porque a gente fala assim, poxa, um pessoal assim já tão espírita, tão estudado, já sabe tudo, desencarnou. Não, são espíritos em evolução, tanto quanto nós, tanto quanto vocês, e que tá como diz em italiano, uma marcia in più, tá assim mais para frente do que a gente, mas também continuam fazendo pesquisas, porque muita coisa eles não sabem.
vão continuar estudando. Lembra que os espíritos não podiam revelar muita coisa na época de Kardec, porque não tínhamos como saber, somente em área de ciência, era muito difícil de conceber. Área de ciência, né, gente? Sempre frisando isso, porque o perfil filosófico é aquele que é, o moral é aquele que é. Mas em ciência era muito progressivo. Então, muitos argumentos de ciência, muitos tratos de ciências não seria muito concebível para a gente não ia ter essa clareza de entender. Então, muita coisa vai se estudando cada vez mais. E os espíritos, eles também continuam fazendo as pesquisas deles e estudando também como espíritos de outras vertentes também filosóficas pesquisam e estudam. Porque esse é o objetivo do ser humano, não é? Né? Crescer, evoluir. Ele vai evoluir em moralidade, mas ele há de evoluir também em intelectualidade. Sabemos também que nem sempre a intelectualidade caminha de comum acordo. Então, neguinho cresce intelectualmente e a parte moral vai ficando para trás. De um certo ponto da vida dele, ele necessita daquele impulso moral e ele vai lá e se transforma. Porque o bem é uma necessidade, o ser humano precisa estar bem, o ser humano precisa estar em comunhão com Deus. Então, neguinho tá lá intelectualmente genial, mas não é sábio, porque intelectualidade não é sabedoria, não é? Porque existem os espíritos intelectuais, espíritos inteligentes, mas que não têm moralidade. Nós podemos pegar N exemplos, né, estando encarnados, que isso é real, né? Voltando para o nosso livro. Um mesmo espírito, sim, aí ela contou aqui que tem médium que o espírito não queria assinar o nome dele, e aí ele acaba dedurando, né? Pelo entusiasmo. Não me lembro agora alguns nomes. Não é o caso do Chico, mas vocês sabem que aconteceu uma grande polêmica com Humberto de Campos. Com o Chico, Humberto de Campos assinou Humberto de Campos. E aí a família de Humberto de Campos processou o Chico querendo os direitos autorais do livro. Os direitos autorais dali processaram o Chico, foi um maior problema. Depois disso, os livros de Humberto de Campos eram assinados por Irmão X. Um outro livro, me lembrei agora, estudado por nós, vocês sabem disso, é o livro Voltei. E o livro Voltei está assinado quem? Irmão Jacó. Irmão Jacob. E, na verdade, é Frederico Figner, que era um trabalhador espírita do movimento espírita da época. E a história do Frederico Figner, história curiosa, porque quando saiu aquele noticiário do Frederico Figner, apresentou-se a família do Figner o que o pai tinha dito, e as filhas não gostaram e não reconheceram o pai. Aquele pai, aquela situação do Figner, né? Dele não estar iluminado, dele ter passado aquelas angústias, aquela história toda. Então elas não reconheceram e não gostaram dessa história, né? E aí eles não colocaram, na época, o Chico, o Emanuel, olha, não vamos colocar nome, e foi colocado o irmão Jacó. O André Luiz também se sabe que o André Luiz assinou. André Luiz não era literato, é bem verdade, era um médico. Nem tampouco Frederico Figner era literato, mas são histórias de espíritos que não assinaram os seus nomes reais, para que não criasse problemas com a própria família, né? Voltando aqui, o mesmo espírito poderá ditar uma obra dando a ver ao médium as cenas antes do momento do ditado. E poderá ditar outra ainda, pelo mesmo médium, valendo-se tão somente da psicografia, sem que o intermediário veja coisa alguma, ou pelo menos sem que este se recorde do que viu, pois pode dar-se o fato que ele ter presenciado o drama posteriormente psicografado durante um desdobramento e de nada se recordar na vigília. De outro modo,
O fato de recordar, e ela bota novamente negrito, será uma disposição particular do aparelho mediúnico. É uma predisposição física. Lembram que a mediunidade é uma predisposição física? Então, o lembrar ou não lembrar, isso vai depender do médium. Isso é individual. Vai se depender de cada um. Então, no caso dela, vocês vão observar que ela tem muito livro, que ela saía primeiro do corpo e depois voltava. Quando ia psicografar, ela estava com aquelas cenas vivas na memória, com o Chico foi assim e tal. Então, ela diz, será uma disposição particular do aparelho mediúnico. Vimos que João Evangelista, ao despertar do transe em que obteve o Apocalipse, recordou tudo o que vira e ouvira. Os profetas antigos, do mesmo modo, se recordaram das visões tidas durante os chamados transes oníricos e os desdobramentos em corpo astral. Ela botou a notinha. Onírico, mediunidade pelo sonho, revelações através do sonho. A Bíblia está repleta de informações a respeito realmente da saída do corpo, não é? E o indivíduo ter contato espiritual, ter um diálogo espiritual e no voltar do corpo ter a sensação de um sonho. Então ele vai relatar, eu sonhei. E normalmente os profetas, quando queriam profetizar na Bíblia, então diziam, eu sonhei. Aquela frase, eu sonhei, era assim, um clássico para ser um profeta, né? Para profetizar. Aconteceu com João Evangelista no Apocalipse e ela falou antes, lembra de Dante Alighieri? Ela falou no início desse capítulo, por exemplo, de Vincenzo Bellini, sobre aquela ópera que ele tinha feito, a Festa no Céu, e ele escreveu Norma, para quem não estava aqui, sobre aquele pintor que estava na Alemanha, me esqueço o nome dele, até porque não sei pronunciar direito, Alberto Dürer, que também escreveu cenas maravilhosas, se eu não me engano, deixa eu voltar aqui, em 1471, ele nasceu, morreu em 1528, o Alberto Dürer, ele era pintor, então ele escreveu cenas dos apóstolos, dos 4 evangelistas, depois de suplicar inspiração, né? Então ele vem depois e faz aquela tela que é muito famosa. Deixa eu voltar aqui o que ela diz. Do que particularmente nos diz respeito, agora ela vai contar dela mesma. Do que particularmente nos diz respeito, lembraremos que o livro A Tragédia de Santa Maria, por nós escrito, sob a direção da entidade espiritual Adolfo Bezerra de Menezes, trabalho em que tivemos a maior facilidade de recepção, dentre os que nos tem cabido transmitir. Ofereceu-nos todas as modalidades possíveis de um ditado mediúnico: visão antes e no momento da recepção, audição, psicografia isolada, ou seja, desacompanhada da visão e da audição, psicografia acompanhada de outros fenômenos, intuição acompanhada de visão. Consideramos essa época de nossa existência 4 meses das mais felizes, entre as poucas horas ditosas que fruímos nesse mundo, dada a suavidade e enternecimento das faixas vibratórias que nos envolveram durante o período consumido do ditado do trabalho. Foram 4 meses para escrever a Tragédia de Santa Maria. Vocês sabem que é o livro de Dr. Bezerra de Menezes. Ela foi a única médium que psicografou o Dr. Bezerra de Menezes. Eles tinham afinidades, né? E nós vamos falar, ou já falamos disso sobre afinidade em outros estudos. Que divisões outras, então, obtivemos e da vida espiritual. Que de surpresas cativantes e como convivemos com os seres invisíveis, mostrados à nossa respeitosa contemplação naquelas noites magníficas, quando, abstraída da vida terrena, aliviado o nosso coração de sofrimento e humilhações oriundos da vida social terrena,
a assistência de Bezerra de Menezes se tornava positiva e integral, para que o seu feitor romântico se realizasse sem que nenhum esgotamento físico, nenhuma fadiga mental nos abatesse a saúde. Esse venerável espírito é seguido, por assim dizer, por grande número de entidades ainda vacilantes, porém submissas, cuja readaptação ao estado espiritual é operada sob a sua desvelada direção. Vimos e falamos a várias delas enquanto trabalhávamos naquela obra. Ela começa a contar a tragédia de Santa Maria, que é uma história muito bonita. É um romance, e todos os livros dela eu aconselho sempre a vocês, que é um romance que acontece entre eles. Naquele romance fala de uma reencarnação, que a moça, por uma tragédia e tal, desencarna, depois reencarna e vai morar na mesma fazenda na qual ela tinha crescido. O pai dela era época da escravatura, e ela volta ali naquela mesma fazenda, depois de reencarnar no Rio de Janeiro, passar um período de costureira, e depois dos 18 anos ela volta ali com posse dessa fazenda. É uma história muito bonita. Falando sobre vibração, vamos lembrar que o Dr. Bezerra de Menezes foi pai da Dona Ivone, na época do livro que fala da noite de São Bartolomeu. Vocês lembram? Que é a história onde a família dela vem toda assassinada, a história de Ruth Carolina, quando ela era Ruth Carolina. Nas Voragens do Pecado, Drama de Betânia, são os livros dela. Tem, ó, Na Cela do Infinito, Nas Voragens do Pecado, Cavaleiro de Lumières, Amor e Ódio, Drama de Betânia e a Tragédia de Santa Maria, O Consolador, Sublimação. São os livros que me vêm agora na memória para lembrar dos trabalhos dela. E ela tinha uma afinidade, reparem bem, que os espíritos que trabalhavam com ela tinham uma afinidade assim, muito grande. Essa afinidade vai se construindo com o tempo. Por isso, quando não tem uma afinidade muito estreita com o espírito médio, ele precisa passar um tempo para criar afinidade. Nós sabemos a história, por exemplo, do André Luiz com o Chico, aqueles 700 dias. Já o Emanuel não tinha uma afinidade anterior muito forte, muito intensa com o Chico, porque precedentemente seria aquilo que o Evangelho segundo o Espiritismo trata como famílias espirituais. Quando se trata sobre as famílias corporais, famílias espirituais, o Evangelho segundo o Espiritismo fala disso. A Dona Ivone, digamos de passagem, trabalhou com os espíritos que davam assistência a ela, eram seus familiares. Repare que coisa interessante. Então, Dr. Bezerra nasce Dona Ivone em 1900, Dr. Bezerra desencarnou antes que ela nascesse. Olha que coisa incrível. E foi pai dela na época da noite de São Bartolomeu, quando teve aquele assassinato de massa dos evangélicos, dos protestantes da época, né? Que se vocês lerem esse livro da Dona Ivone, você vê a família dela, que era protestante na época, você observa praticamente uma reunião familiar, uma família espírita fazendo evangelho no lar. É muito, muito legal. E ele foi pai. Charles foi seu irmão. Isso. Mas a ligação dela com Charles é muito antiga. Já na época, mais ou menos de Jesus. O Roberto de Canalejas, que é o que antecedentemente a ser Ivone Amaro Pereira tinha sido seu marido. Então teve encarnações afetivas com ele e era aquele que tinha vibratoriamente uma intimidade muito grande com ela. Tinha sido marido, né? Qual é a intimidade? Intimidade maior que não é a do homem e da mulher. Muito, muito patente nela, porque ela tinha sido justamente a encarnação anterior, essa moça casada com esse rapaz, né? Que depois se virou o espírito amigo, ajudava, principalmente no receituário homeopático, porque ele tinha sido médico e tinha sido pesquisador da tuberculose, o Roberto de Canalejas, né?
Então, afinidade, coincidentemente, são ideias que eu fico desenvolvendo. Coincidentemente, está ligado a essa vivência sempre entre os espíritos. Vão convivendo, uma hora filho, outra hora pai, outra hora mãe, e assim vai se desenvolvendo. Lembremos também de um livro muito interessante tratando desse tema, que é o livro Vida e Sexo, do Emmanuel, que ele dá para o Chico, e ele trata de um capítulo curioso, que chama Desvinculação. Então, se eu não me engano, é o capítulo 9 ou 11, mas que chama Desvinculação, então fica fácil para vocês acharem, que chamou-me muito a atenção, que seria quando aquele amor fica desarranjado entre o homem e a mulher, fica, né? Cria uma situação de desequilíbrio, repete-se com a reencarnação, mas dessa vez como mãe e filho, porque sublima o amor. No caso de Charles e a Dona Ivone, Charles tinha sido um grande amor, homem e mulher da Dona Ivone, curiosamente. Mas o amor sublimou. Então, cesse da vinculação das atrações afetivas carnais, né? Aquele amor que fica mais passional, e passa a sublimação do amor. É o que nós chamamos de sublimação do amor. O amor no final se sublima, né? É o que vamos entender pelo amor do Cristo pelas criaturas, o amor de sublimação. É um amor que não está ligado à sexualidade. É o amor do amigo com a amiga, do amigo do pai com o filho, da mãe com o filho, entre duas amigas. É um amor que se sublima, logicamente, com as nuances e defeitos que nós enfrentamos através das nossas perebas espirituais, porque não está ainda sublimado. Até porque dentro da matéria, afogadinhos na matéria, nós vamos ter limitações enormes, porque nós vamos ter as nossas aptidões obliteradas, vamos estar livres de errar. E aí muitas vezes nós damos ascolto, em italiano, vamos escutar o que não deve. Aí a gente pega e não sublima aquilo que tinha que sublimar, né? Vamos continuando aqui no livro Devassando Invisível. Então ela disse que se sentiu num período de 4 meses muito feliz, porque a Dona Ivone teve uma vida muito difícil. Então ela vivenciava o mundo espiritual e provavelmente ela ficava muito em estado de desdobramento por causa da facilidade dela entre letargia e catalepsia. Então ela ficava muito em desdobramento e isso causava bem-estar. A pessoa tinha uma convivência assim mais estreita com o Dr. Bezerra, né? Entre mentes, as visões do drama que então nos eram fornecidas decorriam em ambiência branca, lucilante, mesclada de tons dourados, como os raios de sol puríssimos iluminassem a transparência branca, efeito ao qual julgamos inédito sobre a terra. A nós outras, impossível de descrever, e como se todas as cenas e panoramas fossem desenhos delicadíssimos e se movimentarem em cenários celestes, no entanto, em uma história triste que integra o volume nas telas do infinito, o drama se desenrolou em suave ambiente azul, levemente esbatido de nuances brancas lucilantes, quais neblinas tenuíssimas, enquanto que em Leonel e os Judeus, que eram os dramas da obsessão, obra ainda inédita do mesmo autor, ela ainda não tinha saído do livro, é Dramas da Obsessão, sempre do Dr. Bezerra, né? A história se desenrola sob colorações fortes, mas com algumas cenas muito sombrias, tais como salas de suplícios da Inquisição em Portugal, e outras muito nítidas, como o rumor das águas de um repuxo de jardim, ao se despenhar no tanque, o brilho de candelabros de prata sob a luz das velas e o som da citara, em que uma personagem se acompanhava entoando o salmo de Davi. Então ela vai dando toda a descrição, por sinal das cores, das belezas de cada caso a caso, de cada história. Dependendo do tipo da história, do autor, da situação que estava envolvida, a beleza. O Dramas da Obsessão é uma situação assim muito difícil, que eu não vou parar aqui agora para contar para vocês, mas é uma situação muito difícil, e observem as cores. Para fechar o nosso estudo,
Eu queria convidar vocês para observarem, por exemplo, o desdobramento de vocês, ou seja, o momento do sono, quando vocês tiverem aqueles sonhos mais lúcidos, que vocês vão observar que determinada beleza, determinado tom de cores, a gente não lembra muito forte, mas a gente tem a sensação. Eu tenho um caso muito interessante que já contei para algum de vocês, eu vou contar de novo, com uma amiga minha que chama Cláudia. E a Cal, um dia tava me contando, Ju, eu tava sonhando contigo, a gente tava indo no Brasil. E a gente tava voando, assim, pelas áreas do Brasil, provavelmente levitando em algum lugar, a gente tinha ido, né? E ela ia contando, mas era assim, de uma beleza tão grande, colorido, que eu não consigo nem explicar. Era de um azul, de um verde, ela começou a descrever, eu não me lembrava de coisa nenhuma, né? Aquele sonho que o povo diz que sonha com você, mas você não sabe. Quando ela começou a descrever as cores, na hora mesmo da descrição das cores, eu tive um flash das cores que ela estava fazendo referência. Quando ela falou isso, eu falei, meu Deus, eu lembrei, tomei um choque. E eu lembrei daquelas cores nas quais ela estava querendo descrever para mim. Que hoje não é tão difícil de transmitir para vocês, porque se vocês pegarem uma última televisão dessas gerações de Full HD, né? High Definition, com a definição assim, com aqueles pixels maravilhosos, quando a gente vai lá, né? Pobres, miseráveis. Olha, mentira, tô brincando. A beleza das televisões, você fica assim, com a boca aberta e não dá nem vontade de sair de frente da televisão. Hoje você vê que esses DVDs são em Blu-ray. Transmite a fidelidade das cores assim muito, muito fortes. Então é isso. Concluindo o nosso estudo do livro Devassando o Invisível, deixando para vocês um beijo muito grande e a semana que vem vai ser uma gravação muito especial. Eu estou muito entusiasmada, eu vou contar logo para vocês. Eu vou viajar com a família por 15 dias e vou encontrar uma grande amiga que está numa cidade não muito perto daqui. E nós vamos gravar juntas, porque eu falei, já sei o que é que eu vou fazer. Para não deixar o pessoal em suspenso, e eu não gosto de deixar falhando, e descobrir esse método aqui de poder gravar por aqui, passar pro Dudu. Então, eu vou estar com uma amiga na praia, de manhãzinha cedo, com um amanhecer maravilhoso, sozinhas, gravando Devassando o Invisível em um bate-papo amigo. Certo? Um beijo para vocês, que Jesus nos abençoe. A todos nós e que Dona Ivone nos assista. Tchau, gente!